os assuntos da área da Previdência Social que mais interessam a você. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, é um dos documentos mais importantes para a vida previdenciária do trabalhador. Hoje, conosco sobre este assunto, mais uma vez, como especialista da área da Previdência Social, o professor e advogado Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, sempre recebemos perguntas dos nossos ouvintes internautas questionando sobre informações em relação ao número de contribuições e como acessar o CNIS para se ter um diagnóstico completo sobre o histórico da vida previdenciária. É difícil acessar o CNIS, professor Paulo Bacelar? Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. O CNIS realmente é o mais importante documento do segurado, né, para ver a sua vida laboral com as contribuições previdenciárias. Não só os vínculos, mas também com os salários, né, porque os vínculos eles têm que vir acompanhados dos salários. E esse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é acessível através da senha do meu INSS, né, senha Gov, do portal meu.inss.gov.br, onde você vai acessar o seu cadastro. Tanto o cadastro que conta só com os vínculos, para você ter uma visão geral dos vínculos, como o cadastro que consta também as remunerações, os vínculos e as remunerações. Esse CNIS, ele pode ser manipulado pelo INSS, se houver alguma divergência de datas, se houver algum acerto para ser feito, por exemplo, um vínculo na carteira de trabalho que não consta no CNIS, é o servidor do INSS que pode incluir esses vínculos, né? Você não precisa ir na sua empresa, se você tiver com esse vínculo na carteira direitinho, você pode fazer o acerto do vínculo e da remuneração, e o INSS vai fazer isso através do seu portal, que são alguns serviços, né? Serviços de inclusão, serviço de acerto de dados cadastrais. Então, tudo que você tiver na sua vida laboral, ela tem que estar no CNIS para na hora da aposentadoria não ter nenhum problema. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar um recado para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Lembrar que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, eu estou com o professor Paulo Bacelar respondendo e trazendo orientação para você sobre dúvidas na área da Previdência Social. Sobre a consulta ao CNIS, essa consulta pode ser feita de forma prática e rápida, desde que você possua a conta no gov.br utilizando CPF e senha cadastradas, né? CPF e senha cadastradas, ou senha e CPF cadastrado. Professor Paulo Bacelar, aí algumas perguntas dizem, professor, aqui não aparecem as minhas contribuições sobre 2, 3 anos, o que fazer diante dessa situação se no próprio CNIS, professor, não tem esses dados de contribuição previdenciária? Luciano, uma coisa que é importante a população saber, que as informações constantes no CNIS não foi o INSS que incluiu. Ela pode fazer acertos, o INSS pode fazer acertos. Mas as informações que estão no CNIS, ela vem das empresas, através do E-Social, que hoje é o E-Social, antes era um documento chamado GFIP, onde ele faz uma declaração mensal. A empresa faz uma declaração de todas aquelas pessoas que trabalharam para a empresa naquele mês e vai migrar para o CNIS essas informações. As informações que não constam no CNIS, aí sim o INSS pode fazer esses acertos, pode incluir um vínculo, pode alterar uma data, essas coisas que acontecem, né, que as empresas fazem errado, através da contadoria das empresas, né, os contadores, que são os responsáveis por enviar as informações para o CNIS. Outras informações que estão no CNIS também são as dos autônomos. Quando você paga o carnezinho do autônomo, quando você contribui com a guia de previdência social, que é a GPS, essas informações também vão para o CNIS. E às vezes tem erro. Você tem lá uma guia paga com a autenticação do banco e no INSS não tem essa contribuição. Você também pode pedir a inclusão desse vínculo
né, dessa remuneração no CNIS, mesmo os autônomos também. Professor Paulo Bacelar, e quando o trabalhador, a trabalhadora constata a ausência dessas informações no CNIS, ou então para corrigir alguma distorção, cabe à empresa na qual esse homem ou a mulher trabalhou encaminhar essas informações para o INSS corrigir os equívocos que porventura estejam lá no CNIS? Como eu disse, essas informações faltantes, né, o próprio servidor ele pode fazer acerto. Você não precisa ir na empresa para pedir para incluir. Agora, você tem que ter a sua carteira de trabalho bem preservada, né? Com as anotações da época, as anotações da carteira, Luziano, não só do contrato de trabalho, mas aquelas anotações gerais são muito importantes, como o FGTS, o carimbo do FGTS, alterações de salários, né? A pessoa tem uma alteração de salário, a empresa vai lá e altera, e muda, escreve. Isso vale também para os empregados domésticos. Os empregadores domésticos, quando mudam o salário, tem que também fazer as alterações, porque isso vai dando prova de que aquele vínculo é verdadeiro, caso haja algum problema. Nesses vínculos da carteira também tem férias, anotação de férias, anotação de aviso prévio. Então, todas essas anotações na carteira fazem prova para caso essas informações não constem no CNIS, o servidor possa incluir. A IN 128 de 2022, que é a instrução normativa que os servidores são obrigados a cumprir, diz que basta a carteira de trabalho em bom estado, né, de forma cronológica, para poder o servidor incluir esses vínculos. Professor Paulo Bacelar, agora muita gente também tem dúvida quando deixa de contribuir, deixa de recolher as contribuições para o INSS durante determinado tempo. Quando há atraso, o que fazer, como fazer para a pessoa não perder o vínculo e ao mesmo tempo garantir os caminhos seguros da aposentadoria? Luziano, a gente fala muito aqui nos programas do sábado a questão do estado de graça, né? Que é o período em que o segurado se mantém na qualidade de segurado, na condição de segurado, desde a última contribuição. Então, uma pessoa que tem mais de 10 anos de contribuição seguidos, ela mantém a sua condição de segurado por 2 anos, por 24 meses. Quem tem menos de 10 anos de contribuição seguidos, ela mantém a qualidade de segurado por 1 ano, após a última contribuição. Então, você deixando esse estado de graça, que a gente chama, esse período em que a pessoa mantém a qualidade de segurado, ela perde a qualidade de segurado, deixa de ser segurado. E ela precisa voltar a contribuir novamente. Ela pode até contribuir esse período em aberto, mas não vai contar para uma aposentadoria por idade, por exemplo, que precisa de carência. Ela só vai contar para tempo de contribuição. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre o CNIS, papel ou tudo é digital, tudo é virtual, tudo é online? Se ainda tem papel nessa burocracia do INSS? Olha, Luziano, quando a agência ainda atendia processo físico, você tinha que ir numa agência e o servidor imprimia o CNIS para você olhar, né? Hoje é tudo digital. Você hoje, por exemplo, tem sistemas no mercado em que você baixa esse CNIS em PDF pelo portal do INSS, Luziano, e joga nesse sistema, ele lê, olha só que coisa, ele lê as contribuições, ele lê os vínculos, lê as contribuições, faz a média das contribuições, calcula o valor da aposentadoria e te dá uma informação para você saber se a pessoa tem direito ou não a uma aposentadoria. Agora, isso é importante também a visão de quem está fazendo esse cálculo, porque muitas vezes tem períodos, por exemplo, que pagou em atraso, que não vai contar, então ele precisa excluir esses períodos. O sistema pode contar isso automaticamente, e aí o advogado ou a pessoa que está fazendo esse cálculo precisa ter o conhecimento previdenciário para poder tirar o que não vai ser contado e fazer a contagem normalmente. Então o sistema ele consegue ler o PDF e fazer a soma das remunerações que estão no CNIS. Agora, isso também é feito pelo INSS, pelo portal do INSS existem os simuladores. Mas é como eu disse, não tem como confiar muito nos simuladores, porque lá vão ter indicadores de pendência no CNIS que eu preciso olhar, a pessoa precisa decifrar que indicadores são esses para poder
saber se é um indicador onde vai precisar de uma comprovação, vai precisar de um acerto, e aí precisa realmente de uma pessoa especializada para pegar esse CNIS e fazer essa análise e não confiar simples e puramente no simulador do INSS. Muita gente escuta falar, professor Paulo Bacelar, na palavra averbação. Quando o trabalhador, a trabalhadora vai ao INSS, aí recebe... Você precisa averbar um tempo, determinado tempo. O que é que significa averbação na vida do contribuinte da Previdência Social? Geralmente, Luciano, a averbação é um documento que você traz de um outro regime. Então, se você foi servidor público, concursado de algum regime próprio, um município ou estado que você não faz mais parte desse ente, né, um serviço federal, um concurso federal, estadual, municipal, você traz para averbar no INSS esse período que você trabalhou no outro regime, no regime próprio de previdência. E esse documento chama-se CTC, é uma certidão de tempo de contribuição. Então essa certidão precisa ser anexada ao seu arcabouço jurídico, ao seu histórico de contribuições, né? E essa averbação, ela não é automática, você precisa ter esse documento. Professor Paulo Bacelar, para você, ouvinte internauta, este é o nosso bate-papo que antecede a uma conversa mais longa aos sábados a partir das 7 horas da manhã, respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes de todo o Brasil e gente que manda perguntas porque confia na orientação do jornal Alerta Geral. Tem resposta neste sábado para o Francisco José Cláudio da Silva, que é de Aracati, professor Paulo Bacelar, pescador, e Aracati acaba entrando de forma simbólica na sua vida. Já era, né, Luciano? Porque eu trabalhei em Aracati, foi minha última cidade que eu trabalhei como engenheiro civil, antes de estudar para concurso, antes de ir para o INSS e virar advogado no futuro, né? Trabalhei lá em Canoa Quebrada, fui um engenheiro civil lá da requalificação urbana de Canoa Quebrada em 2002 e lá tive esse vínculo emotivo. E agora, no último domingo, eu levei uma turma junto comigo para tirar a última foto do meu projeto de conhecer todas as cidades do Ceará. Então, finalizei nesse último domingo, dia 18 de agosto, finalizei com um grupo de 12 amigos, com 12 motos pelas ruas de Aracati, fizemos um comboio e tiramos foto lá na prefeitura de Aracati, em frente lá à Igreja Matriz, né, e pertinho também do INSS, onde fica ali, pertinho da Matriz. E foi uma emoção muito grande para mim, porque eu finalizei o projeto da forma como eu queria, tirando a última foto na cidade onde eu trabalhei, onde eu morei, e foi muito lindo concluir aí esse projeto de conhecer. Então hoje eu já conheço todas as cidades do Ceará. Se você me falar de uma cidade, eu vou lembrar onde eu passei, na pracinha, na igreja, na prefeitura, eu vou lembrar dela. Você conhece hoje as 184 cidades do Ceará. Filho da Bahia, morando no Conheço Ceará, mais o Ceará e do que a hoje Bahia. já é merecedor de um título de cidadania cearense. Espero que um dia eu possa realizar esse sonho. Vamos lá, também tem resposta nesse sábado para a Lidiane Castro em Russas, para a Adriana que está no interior do Ceará, para a Ângela Ferreira em Russas, Elisângela na região metropolitana de Fortaleza, Ciciane Cordeiro também na Grande Fortaleza, Evaldo Lopes em Marituba. Sabe onde é que fica Marituba, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano. Pensava que você ia dizer, é um distrito de um dos 184 municípios do Ceará. Tem também resposta para Geisa em Capistrano e Almir em Brasília. É apenas uma rodada na minha conversa com o professor Paulo Bacelar. A gente volta amanhã sobre a área da Previdência Social às 7 horas. Não vai falhar, professor? De jeito nenhum, estaremos aqui para falar sobre Previdência com todos os ouvintes. A você, ouvinte internauta, um grande abraço.